Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Calcule a temperatura na escala Celsius de uma amostra de 320 gramas de gás oxigênio, que é o O2, contida em um recipiente de 41 litros com uma pressão de 6 atmosferas. E temos como dado aqui a massa molecular do O2. Bom, pessoal, essa é a questão que a gente vai resolver hoje. A gente está procurando uma temperatura. A questão ela passa para a gente vários dados. Eu vou destrinchá-los aqui. A temperatura a gente não sabe e vamos procurá-la em graus Celsius. Nós temos aqui uma informação de que a massa do nosso gás oxigênio é de 320 gramas. Então, vou marcar que eu tenho 320 gramas de O2. A gente tem aqui embaixo uma massa molecular. Essa massa molecular é a massa de uma molécula apenas de O2. Uma molécula, eu quero dizer dois átomos, tá? Dois átomos de oxigênios unidos, a gente tem, uma molécula de O2, seria mais ou menos isso daqui, uma ligação dupla entre dois átomos de oxigênios, parece uma carinha, né? Mas isso aqui é a molécula, uma representação de uma molécula de O2. E ela tem 32 unidades de massa atômica. Eu vou utilizar esse valor só que em massa molar. A massa molar é a massa que eu tenho para cada mol de moléculas de O2, tá? A massa molar do O2, ela vai ser representada numericamente com o mesmo valor, 32. Só que a unidade de medida são 32 gramas por mol. Lembre-se que um mol é um número extremamente grande, aproximadamente 600 sextilhões de moléculas de O2 vão possuir juntas uma massa de 32 gramas. Então é uma coisa bem diferente falar que eu tenho uma massa molecular e uma massa molar. Só que sempre a massa molecular e a molar tem um valor numérico igual. A única diferença está aqui na nossa unidade de medida. Então, eu acabo que já sei que a massa molar do O2 vai ser essa massa molar de 32 gramas para cada mol dessa molécula de oxigênio. Bom, agora a gente vai olhar aqui uma outra coisa que a questão passou para a gente, foi um recipiente, diz que essa massa está contida em um recipiente de 41 litros. O volume do recipiente ele é sempre igual ao volume do gás que está contido neste recipiente. Então, se o volume do recipiente é de 41 litros, eu tenho 41 litros de gás neste recipiente, tá bom? Com uma pressão de 6 atmosferas. Então, eu vou marcar aqui que a pressão é de 6 atm. Bom, aqui, para a gente descobrir essa temperatura, eu vou utilizar a equação de Clapeyron, tá? O PV igual a nRT. Só que, para utilizar a equação de Clapeyron, eu vou colocar aqui ela, PV é igual a nRT, que seria pressão vezes volume é igual a número de mols vezes constante dos gases vezes a temperatura. Essa constante dos gases, esse R que a gente tem aqui, ele vale 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Isso aqui são as unidades de medida que a gente utiliza para quando a gente está trabalhando com atmosferas, litros. A temperatura, você pode observar que se eu estou utilizando esse R, ela vai ser encontrada em Kelvin e não em graus Celsius, tá? Quando a gente está nas equações gasosas, a gente utiliza a temperatura em Kelvin. Mas e aí, professor? O exercício quer a temperatura em Celsius, não em Kelvin. Como que eu calculo? Bom, calcula normal, a temperatura que você vai encontrar dessa fórmula, você vai acabar achando ela em Kelvin. Só que aí depois você faz a conversão no final para a temperatura em Celsius. Basicamente é isso que você pode fazer, tá? E aqui falta o número de mols também. O que é número de mols? O número de mols, ele é igual... Ele é uma quantidade de matéria que a gente tem, tá? Número de mols, ele é igual a massa sobre a massa molar. Ou seja, se eu pegar a massa que eu tenho, que são de 320 gramas, e dividir pela massa molar, eu encontro o número de mols. Vou fazer esse cálculo aqui primeiro, aqui do lado. O número de mols é 320 gramas dividido por 32 gramas por mol. Nessa divisão, o grama vai cortar com grama. Eu tenho 320 dividido por 32, o que vai dar 10. Então, eu vou ter como resultado 10 mols de gás O2. Então, eu descobri aqui o número de mols. Eu basicamente utilizei a massa e a massa molar só para descobrir esse número de mols que eu vou deixar aqui em cima.
que eu tenho 10 mols de O2. Agora, as informações de massa e massa molar, eu não vou precisar utilizar mais, não no cálculo, porque a equação de Clapeyron não tem massa e massa molar. Tem aqui dentro de número de mols, mas como agora eu já sei o valor, eu não vou mais utilizar as duas, só vou utilizar as outras grandezas que eu coloquei aqui no exercício, tá? Para descobrir o número de temperatura, eu vou pegar o N e o R, que é número de mols e a constante dos gases, que estão multiplicando pela temperatura, e passar os dois para o outro lado da equação. Só como eles estão multiplicando pela temperatura, eles vão passar dividindo do outro lado. A gente vai ter o seguinte, que P vezes V sobre NR vai ser igual a T. Então, essa temperatura que a gente está procurando, ela vai valer quanto? Bom, a pressão ela é de 6 atmosferas. Então, vou colocar aqui que eu tenho uma pressão de 6 atms. Vezes um volume, que é de 41 litros, dividido por número de mols, que é de 10 mol, multiplicado pela constante dos gases, o R, que é 0,082, atm vezes litro, atm multiplicado por litro, deixa eu melhorar isso aqui, ó, atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Agora, na multiplicação aqui de cima, a gente vai ter 6 vezes 4, que vai ser igual a 24. Então, a gente vai ter... Opa, desculpa, aqui é 41. Então, a gente vai fazer 6 vezes 41. 6 vezes 1, que é 6. 6 vezes 4, que dá 24. Então, vai dar 246. Vamos marcar isso aqui em cima. 246, ATM multiplicando por litro, são duas unidades de medida que não se cortam. Elas são diferentes. Elas vão continuar só se multiplicando aqui, ó. ATM vezes litro, dividido por 10 vezes 0,082, é só movimentar a vírgula uma casa aqui para a direita, que vai dar 0,82. Aí eu vou ter o mol cortando com o mol aqui embaixo. O mol em cima com o mol embaixo, eles se cortam. Aí eu vou ter ATM vezes litro sobre Kelvin. Na divisão, as unidades de medida iguais em cima e embaixo vão se cortando, ó, e só vai ficar essa unidade de Kelvin, que é justamente uma unidade de medida que a gente tem para temperatura. Lembre-se que a gente está procurando aqui uma temperatura, foi ela que a gente deixou isolada. Então, a temperatura vai ser igual a 24, na verdade, 246, dividido por 0,82, o que vai dar como resultado 300. Só fiquei com a unidade de medida Kelvin, então eu tenho aqui 300 kelvins. Aí lembre-se que para você fazer a conversão da temperatura Celsius para a temperatura Kelvin, você faz o seguinte, ó, temperatura Celsius mais 273 é igual a temperatura Kelvin. Agora, se eu quiser saber a temperatura Celsius, como que eu calculo? Temperatura em graus Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Tá? Então, é essa formulazinha que você vai utilizar aqui. Você vai pegar esse valor e vai subtrair dele 273, o que vai dar como resultado uma temperatura igual a 27 graus Celsius. 27 graus Celsius. Como a questão ela pedia para a gente a temperatura em Celsius, você tem que chegar até esse ponto aqui para você resolver a questão. Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham gostado da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Desejo bons estudos para vocês. Um forte abraço. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau.